Boa tarde, tudo bem? Obrigado por vocês terem vindo. Gustavo sempre, um agradecimento especial ao Gustavo que há 2 anos atrás me conectou com o IEL. Uma honra estar aqui, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês, se puder botar no primeiro slide, por gentileza, número 1. Eles já evoluíram. Não faz assim não, tira do ar. Senão tira a minha surpresa, né? Espera aí, o que importa é a minha voz e o slide. Eu vou lá atrás, vou falando para vocês e já volto aqui, tá, pessoal? Depois a gente bate um papo. São as carreiras diferentes aqui. E a culpa é minha, que eu que me atrasei um pouquinho. Posso ir aí? Tá com som? Então eu vou falar dessas megas tendências e o futuro das carreiras, né? E o que eu quero mostrar para vocês é um pouco do que eu tenho compartilhado. Dia 9 eu volto meus estudos ali no MIT, nesse prédio. E esse prédio tem um formato de uma folha de papel amassada para lembrar todos os seus pesquisadores que no século XXI nenhuma ideia deve ser jogada fora. Isso é tão importante que hoje você tem o MIT, qualquer pessoa pode entrar lá, vocês podem entrar lá. Se você tiver uma ideia de desobediência civil, você pode, é um prêmio que eles estão dando de $250 mil, que eles acreditam que o futuro do mundo, o futuro de todas as mudanças que a gente precisa, são das pessoas desobedientes. E dito isso, também, desde o ano passado, como professor em Stanford, ligado ao MediaX, né, um pesquisador. E o que é importante lembrar aqui? Stanford é uma universidade no centro de Palo Alto, que há 126 anos, uma família, um casal, né, doou a sua fazenda e a sua fortuna para criar a escola do futuro, porque eles tinham perdido o seu único filho aos 16 anos de idade, o filho tinha, e que era o menino Stanford, e eles resolveram criar uma escola do futuro. E aqui a gente discute um pouco sobre essa nova era dos valores, sobre esse novo mundo. E o que está em jogo tudo isso, meus amigos? Que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E quando a gente muda isso, muda a forma da carreira, muda a forma como vocês estão discutindo essa nova forma dos talentos, de como vocês vão trabalhar. E nessa nova era, a maioria das palavras que nós utilizamos são palavras que ou foram criadas ou ganharam muita força entre a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E hoje a gente... Dá um pouquinho mais de som para mim, por gentileza. E hoje a gente está vivendo um pouquinho essa revolução dos fazedores. Uma revolução das pessoas onde elas estão fazendo, onde elas estão construindo. E eu vou deixar para vocês no meu blog, vocês estão vivendo talvez um momento muito mágico da vida de vocês, porque talvez as profissões que os pais de vocês imaginaram, elas não vão existir nos próximos anos, porque agora a gente está unindo a bio, a nano, a neuro, a digital e a biotech. Quando a gente faz isso, gera uma mandala como essa, onde são mais de 250 inovações que estão acontecendo em algum lugar do mundo. E aqui é uma linha da ciência e da tecnologia até 2030. Se vocês tivessem vindo ontem no evento que teve aqui, vocês iam ver uma placa de um tipo de holograma da TOTUS, né? E hoje são profissionais diferentes que estão fazendo aquele tipo de programação. Então está tudo surgindo de uma forma muito mágica. E o que eu quero dizer para vocês, amigos, nunca foi tão bacana poder viver essa nova era. Como disse um amigo ontem, né, esses anos que são legais que nós estamos vivendo, porque tudo é possível. Se a gente quiser fazer com que elefantes eles possam voar, a gente é possível. A gente só tem que entender os impactos de tudo isso. E nesse novo processo, né, tudo está mudando. Então a mudança nessa era de mudança, não é uma mudança de era, a nossa democracia está em jogo. Porque antes a gente votava, há 230 anos atrás, em pessoas que a gente concordava de ideias. E hoje as pessoas estão mudando de opinião a cada onda de tweet, a cada onda de snap. E aí a democracia está. E vocês têm um papel muito grande aqui
Ucrânia, milhares de jovens falaram, nós precisamos de um futuro, cadê o nosso futuro? E eles foram para as ruas, e a Ucrânia, que é um país que é muito rico em certas, enfim, em minério e certas coisas, está vivendo uma convulsão, porque não se julgaram no século XXI. E o país ao lado, que é chamado Estônia, se transformou o país startup, porque ele está fazendo com que tudo que acontece lá, abrir uma conta de banco, abrir uma empresa, marcar uma consulta médica, seja feito através do mundo digital. E quando acontece isso do mundo digital, você tem uma nova era de projetos, de pensar. Ficou preto e branco meus slides. Eles têm cores. Será que a... Calma que a gente vai... Tá tudo bem com vocês, pessoal? Almoçaram bem? Essa hora a gente conversa. Todo mundo é de São Paulo, né? Não? Vocês são de onde? Minas? Campinas? Mas você veio de Minas para o evento? De São José? Bacana. Agora deu cor, aí sim. E aqui, para vocês terem uma ideia, é um evento que acontece do Cirque du Soleil, que as pessoas estão discutindo, né, a 10 metros de altura sobre o novo mundo. E o que eu quero dizer sobre isso, amigos? Que as empresas estão se equilibrando e se preparando para gerações como vocês, aonde sai o universo do lucro versus o universo do propósito. E o que eu quero dizer que é a boa notícia. Bem-vindo a uma tecnocracia, a uma sociedade em rede, a uma pós-democracia, a um pós-capitalismo, e tudo isso que é pós traz muitas oportunidades. Qual o problema? Se vocês estiverem presos nos mapas mentais do século passado, vocês vão continuar fazendo as mesmas coisas com resultados que não vão ser agradáveis no século XXI. Tenho algumas notícias para vocês, acreditem que o trabalho em espaço concreto, o trabalho cronometrado, o trabalho de carteira assinada, ele está acabando. E qual o problema? Na maioria das vezes, a escola, a academia está ensinando as pessoas para ainda terem esses processos. E hoje os profissionais do futuro vão ser profissionais na nuvem. Profissionais como esses daqui, que jovens resolveram fazer um filme e mostrar na fachada do Vaticano, são espécimes que, se nada mudar no mundo, a gente vai desaparecer com essas espécimes. Então, são cineastas jovens que estão fazendo outras ações para mostrar para o mundo. E isso a gente está chamando de mundo VUCA. Um mundo volátil, incerto, totalmente complexo e ambíguo. E dito isso, por que a inovação se fala tanto? A inovação reduziu quase 1000 vezes o preço da iluminação que nós usamos desde a época que ela era feita de banhas e de gordura de baleia. E quando você compartilha a sua inovação, a sociedade fica melhor. E se vocês que estão entrando nessa nova fase do trabalho de vocês, estudem Schuppenheim, que ele já dizia sobre a destruição criativa, que é mais ou menos assim. Se você não estiver preparado para destruir o que você está fazendo hoje, alguém fará isso por você. E aí, nesse processo, a gente tem que repensar. E tudo é muito novo, né? Sempre a destruição criativa, as pessoas lutaram. A inovação, você luta contra ela. Um senhor chamado Mr. Lee, ele resolveu criar um trabalho novo em 1590, onde era uma máquina de tear diferente. E a rainha da Inglaterra disse: você não está almejando muito, mestre Lee? E o emprego dos meus súditos? E esse padre, ele teve que se mudar para a França em 1591 e morreu muito pobre, porque ele não teve a patente dele, e mais do que isso, ele foi colocado para fora do seu país, porque as pessoas achavam que não tinham que ter máquinas que melhorassem o trabalho. Só que tudo isso era o reflexo e os trovões da quarta revolução industrial e a transformação digital. O que nós estamos discutindo na academia é que profissões como advogado, direito, medicina, todas elas, e vou dar exemplo para vocês, vão ter que ser refeitos totalmente. E fazer isso vão ter que mudar. A administração, por exemplo, vai ter que mudar radicalmente. E esse ponto é que essas palavras fazem parte dessa quarta revolução industrial. Mas a pergunta é, quando vai ser a ruptura? Quanto tempo vai demorar? E como isso impacta a nossa vida? Vocês não têm que fazer essas palavras, mas têm que entender tudo isso que está acontecendo. E aí, essa quarta revolução industrial, ela tem as tecnologias no centro, depois ela tem um novo tipo de fazer fábrica, uma fábrica totalmente sem pessoas, e você tem no centro também a internet.
E aí, bem-vindo, saímos da era do conhecimento para agora uma área da colaboração, da cognição, enfim, de tudo conectado. E quando você tem isso, o que acontece? Aqui é um trabalho de uma roupa diferente, né? Essa roupa é toda feita através de nanotecnologia. E o que eu quero dizer com isso? O desemprego tecnológico é a incapacidade das nossas organizações, instituições, de acompanhar o ritmo de medicina. Porque se hoje você está fazendo uma faculdade de moda, por exemplo, você vai ter que entender de biotecnologia. Porque a biotecnologia está mudando a forma de fazer roupas, está mudando a forma como a gente interage com elas. Então, eu vou deixar esses cases, estão todos nos meus blogs disponíveis para vocês, mas se você for para uma faculdade, por exemplo, de moda, de design, e só ficar pensando em criar uma belíssima roupa, você vai ter que entender de produtos que mudam completamente a forma da gente trabalhar. E aí criam roupas que combatem doenças, criam roupas que te dão um outro ritmo. E o que eu quero dizer, né? Não quero que vocês fiquem com medo, mas a gente tem que entender, desde 1972, o conceito de salário e produtividade se destacou. E aí o que acontece? Estão sobrando empregos de alto poder aquisitivo, de altos salários. Vocês viram aqui pela manhã o Capra, e assim, para vocês terem uma ideia, ele deve ter falado isso. Só de empregos de Big Data, no ano passado, apenas 1/3 foi preenchido. 2/3 não tinham pessoas no mundo preparado para essa nova era. E aí você tem que se preparar. Por quê, meus amigos? Os empregos formados nos últimos anos, 97,5% deles era de um salário mínimo. Sabe o que acontece? É emprego que desaparece. Porque quando ele desaparece, estão entrando empregos de muito poder aquisitivos. E aí, o Prêmio Nobel já falava desse desemprego tecnológico, que é pessoas que não estudarem, que não se dedicarem, que não virem num evento como esse, né, o estudo no centro de tudo. E dito isso, o que eu quero colocar para vocês? Que esses tipos de empregos vão desaparecer, porque o emprego repetitivo, isso daqui é uma antiga fábrica de alimentos, né? Processando alimentos, frangos, e aqui agora são máquinas sendo colocadas nesse lugar. Em Londres, uma vaga de barista, para trabalhar um conceito de uma loja de cafés, numa cafeteria, para cada uma vaga de baristas, 1.701 pessoas. Eu não estou dizendo para vocês abandonarem o diploma de vocês, mas o que vocês têm que fazer é começar a aprender novas artes. Porque tem emprego no McDonald's, 500 mil pessoas se dedicaram a se inscrever ao emprego no McDonald's. Mas por que as pessoas estão fazendo isso? Porque faltou a coisa mais importante, que são os estudos. E aí o que eu quero dizer para vocês, durante muito tempo, se você fosse trabalhar no Google, eles queriam pessoas que tivessem um lado esquerdo muito desenvolvido, que são os pensamentos lineares, fazer gráficos. E agora as empresas, até como o Google, estão procurando pessoas que usem muito bem o lado direito do cérebro, que é aquele lado que coloca as emoções, que coloca, enfim, e que a gente usa muito na nossa vida pessoal, mas pouco no trabalho. E quando a gente vê isso daqui é um trabalho que eu fiz com a Universidade de Stanford. Não importa se você fez nutrição, só que você vai ter que estudar nano. Você fez ciências da computação, vai ter que estudar transmídia. Você estudou geografia global, vai ter que também estudar varejo. E aí são as profissões se unindo de um lado ao outro. Então, como você vai estar estudando? E não se tenha medo. De cada um emprego que se forma pela ruptura digital, quase 3 novos estão surgindo. Só que qual o problema? São empregos completamente diferentes do que a gente viu. E vocês vão ter muita dificuldade, que são empresas do século XX e pessoas do século XXI. E as empresas, na maioria das vezes, não estão preparadas para vocês. Elas ainda têm regras que não cabem mais nesse novo século. E aí eu queria dar algumas versões aqui. Hoje, em 1990, em Detroit, tinham 1,2 milhões de empregos. E no Vale do Silício, apenas 176 mil nas 3 mais famosas. Se você for olhar o Brasil, no Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, 292 mil empregos. Só que são empregos que já vão ser fechados pela ruptura digital. E nas empresas Amazon, Google, 390 mil empregos. Só que para trabalhar lá, você vai ter que, dominar a sua área, dominar seu lado direito do cérebro, mas mais do que isso, tem que falar o inglês. Então não precisam me responder, mas acreditem que
Se você não estiver falando inglês fluente, amanhã se inscreve numa rede para aprender inglês, porque isso vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Porque a destruição criativa nessa área, por exemplo, vai exigir que você fale outros idiomas e vai exigir que você entenda outras pessoas. E aí eu queria falar dessa quarta revolução industrial, 21 pontos de inflexão. Há uns anos atrás eu fiz um debate com Caco Barcelos e alguém levantou e perguntou assim, quando que o Brasil vai mudar? E aí a resposta dele, alguém aqui está estudando para ser um bom gestor político nos próximos anos? Não vou perguntar para vocês, mas quantos aqui estudam para um dia ser um político bom e fazer as coisas boas? Naquela vez, quando ele perguntou, ninguém estava se preparando para isso. E aí a política está mudando completamente. Aqui é na Argentina, onde proibiram as pessoas de fazerem manifestações na frente da Câmara de Deputados. E aí alguém foi lá, e se a manifestação fosse feita de avatares? E aí quase 18 mil pessoas fizeram isso. O novo consumidor, ninguém sabe. Uma das profissões que estão aí, crescendo gigantescas, é os de gamers. Hoje você tem gamers que estão valendo mais do que jogadores de futebol. E aí como que a gente faz uma economia nossa desse tipo de mudança, desse tipo de lugar? E aí, meus amigos, é um novo ser humano. E se você quer ser bailarino, por exemplo, vai ter que entender tecnologia também. Então, a tecnologia mudou a forma do ser humano, que agora é um homo dictus, um homem-rede. E aí eu queria falar de algumas inovações radicais que são importantes, locais onde mudam tudo. Por exemplo, isso daqui é desenvolvido por uma empresa bem jovem no Japão. Ele é como se fosse o Hair, lembra? Você tem um holograma, você escolhe o mangá, pode ser menino, pode ser menina, pode ser um elefante cor-de-rosa, não importa. E ela vai falar com você ou ele durante o dia, o holograma conversa com você através de um tipo de WhatsApp. E aí as pessoas produzindo esse tipo de produto e uma empresa de bem jovens. Você vai ter uma nova tecnologia agora que vai ler o olho das pessoas. E numa lente 2.500 sensores. E aí toda a nanotecnologia mudou completamente. E a Caterpillar, Universidade de Oxford e Universidade de Navarra conseguiram desenvolver uma larva que ela consome o plástico, as garrafas PETs, em 30 minutos, algo que demoraria décadas na natureza. E quando você vai olhar essas equipes da Universidade de Navarra, de Oxford, são jovens que estão estudando. E aí, se eu pudesse dar um conselho de vocês, vão ser muitos. 1, aprendam a falar o idioma inglês. Se possível, aprendam a falar o chinês também. 2, acreditem que a maioria dos empregos hoje que estão acontecendo é tão complexo que exigem que você faça um doutorado e um mestrado no mínimo. Eu tenho uma grande amiga que ela fez um doutorado que foi até dolorido para ela. Ela fez a apresentação do doutorado dela na semana passada. Passou uma semana, menos de 30 anos, ligou uma multinacional, a Danone, e convidou ela para ser uma diretora científica. Por quê, pessoal? O mundo é tão complexo que você vai precisar de pessoas que estudaram no auge da... Então, aquela larva consome a PET, depois ela faz o quê? Ela produz um fio, que é chamado de fio biônico, que está fazendo tecidos por aí. E aí os tecidos estão todos sendo compartilhados numa coleção da H&M, vestidos elegantérrimos que fazem esse novo mundo. Então, o que era para ser um lixo, que era a garrafa PET, agora está virando uma nova era. E quando você tiver uma dúvida para o seu trabalho de faculdade, aquele trabalho que você deixa para o último minuto, você pode ir lá e um site chamado Pergunte para a Natureza. E a natureza vai te dar todas as respostas que o mundo precisa. Porque se tem uma... E aí, tem alguém aqui fazendo engenharia? Então, para os engenheiros, quantos já estudaram os abiônico ou a biométrica lá na faculdade? Alguém já? Só um? Não? Então, estudem, meus amigos, porque agora começa a patente da natureza. Boeing e GE se uniram para fazer uma asa de avião baseada na natureza. Mas eu vou mostrar aqui algo que é diferente. Inspirado nos corais do fundo do mar, usando manufatura 3D, impressora 3D, eles estão produzindo, por exemplo, locais de shows usando essa tecnologia. E muito do que está evoluindo hoje da engenharia está vindo de observar os seres vivos para poder fazer coisas diferentes. E uma menina de 21 anos de idade, ela fez designer, estava fazendo designer, ela observou como que os animais do fundo do mar produziam luz sem energia.
E depois de 2 anos de pesquisa, de resiliência, isso é uma palavra muito importante, ela desenvolveu uma patente que ela faz luz para as empresas sem utilizar energia. E aí hoje, enfim, na França, muitas empresas usando esse GLUE. E uma pessoa de 24 anos de idade que observou a natureza, né? E aí, quem está fazendo ciências da computação aqui? Ninguém mais? Ah, você só? Aqui você talvez vai trabalhar com redes, né, de computadores, ou também você vai trabalhar com abelhas, que são abelhas robôs que trabalham em rede e elas dão informações sobre como está a plantação. E aonde você vê essa plantação? Aqui é uma vinicultura que usa essas abelhas, são 20 mil abelhas por cada vinicultura, e eles te dão todos os dados do que está acontecendo ali, meus amigos. Isso é uma diferença no mundo agora, porque agora são robôs conversando com robôs. E não é incentivando a bebida, mas aqui é uma empresa bem jovem, vocês vão ver o fundador dele, ele fala assim, me mande a sua saliva e nós vamos te produzir uma cerveja baseada na sua saliva. E quando você manda isso, cada um aqui nessa sala que mandar a saliva para lá vai ter uma cerveja diferente, porque você gosta de uma cerveja mais forte, ela gosta de uma cerveja, ou ele, mais fraca, e aí as pessoas inovando nisso. Então, todas as áreas que eu falei para vocês estão mudando como nunca, né? Vejam esses 2 jovens que vão aparecer aqui, eles ficaram estudando de 2 áreas completamente diferentes, e falaram assim, se nós tirássemos das pessoas a medula óssea e produzisse ossos ou órgãos humanos quando as pessoas precisarem. E aí essa empresa chamada Epibone está valendo hoje bilhões de dólares, porque 2 jovens resolveram repensar. O que eu quis dizer com tudo isso, meus amigos? A gente está vivendo um mundo onde as pessoas estão realmente criando o melhor emprego que você pode ter, é aquele que você criar. E aí, se vocês esperarem para isso, vejam quantas experiências eu dei para vocês. E quem gosta de mexer com o DNA, me cobrem, a Coreia do Sul já fez com que 3 filhotes de mamute nascessem. Ficaram poucos minutos vivos, mas já, não é da época da maioria de vocês, teve uma ovelha Dolly na década de 80, já a gente vai ter uma mamute Dolly. E quando tem uma mamute Dolly, muda tudo, meus amigos. Muda engenharia de DNA, começam a ter bebês perfeitos, bebês que vão ver 200 anos, e eu já vou voltar a isso lá no final, e você começa a ter uma nova era de inovação. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Vocês estão num silêncio muito grande, aqui é silencioso, né? Estão bem aí, estão entendendo tudo? Às vezes eu administro a... E uma pergunta aqui, quem aqui tem um blog ou um videoblog que alimentou nos últimos 2 meses? Então, lição de casa que não vale nota, mas vale enfim, talvez um emprego bom. Hoje, a maioria das empresas está analisando o currículo das pessoas por 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é seu skill acadêmico. Isso aqui para cada pessoa é o skill, aonde você se formou. Para cada vaga tem 80 pessoas com o mesmo tipo de currículo. Depois é onde você trabalhou. Se você nunca trabalhou, né, não tem problema, mas depende da vaga. Só que 120 pessoas têm o mesmo tipo de currículo. E o terceiro é qual é a sua presença digital, meus amigos. E acreditar no digital, para trabalhar na TOTS, a TOTS vocês vão ver que está analisando o currículo assim. Acreditem nesse novo mundo. Porque a Boeing acreditava que o futuro da sua companhia aérea era a companhia aérea inovadora. E a Blockbuster acreditava que a sua maior ponto era a cadeia de lojas deles. Aonde está uma empresa, aonde está outra. E qual o problema disso? Nós somos o país que mais compartilha nas redes sociais, mas que pouco entende essa área. E aí, se você entender um pouquinho, vai te sobrar empregos. E aí, quem cria profissões como essas? Aqui é um avião que ele não usa energia de gasolina azul. Ele foi bolado por jovens cientistas. Ele usa energia dos corpos. E ele fala, aqui você vai ter um grande passeio. E aí, enquanto a Blockbuster quebrou porque não se inovou. E aí vem a Netflix. O que é bacana na Netflix, né? A Netflix tem um grupo de jovens que eu vou mostrar para vocês. Aqui alguém falou, e se a gente fizesse um sofá que as pessoas pudessem se divertir enquanto elas assistem Narcos ou assistem, enfim, a Rainha, e todo mundo se divertindo. E vem esses 2 jovens,
e eles falam assim, tem uma tiara que vende lá fora que ela lê o cérebro humano. E ele falou, e se a gente botasse essa tiara para que, em vez de você pegar o seu controle remoto, que você perde toda hora, você mudasse só com as suas vibrações cerebrais. E vejam que o trabalho desses dois jovens, um trabalho extremamente divertido, complexo, mas o trabalho tem que ser uma diversão também. E aí alguém falou, vamos fazer coisas novas? Aqui um aplicativo que faz com que reclamaram. Vocês vão fazer as pessoas nem mudarem, levantarem para achar o controle? Aí ele falou, não. Quer fazer esporte? Se você é um profissional de educação física, o seu concorrente agora é uma plataforma que faz você fazer esporte, e quem te estimula são os personagens da Netflix. Então, percebe esse novo mundo? E aí eu acho esse ponto aqui muito interessante. Quem usou aqui já óculos de realidade virtual? É bem bacana, né? Vocês sabem quem foi o criador desse óculos? Né? Se fala na academia desde a década de 50, mas quem cria é um menino de 17 anos chamado Palmer Luckey, e ele fala, na era digital, por que as pessoas não podem ir para onde elas desejam? Esse menino hoje está com 21 anos, menino no sentido carinhoso, mas ele vendeu aos 17 anos, aos 19 anos, para o Facebook, a sua patente por $2 bilhões. Mudou o jeito de fazer esporte. Aqui é um projeto numa loja de Londres, aonde você vai descer literalmente num tobogã, mas como você está usando óculos, você tem a impressão que está descendo nas ruas de Londres. E aí as pessoas estão fazendo fila para fazer esse brinquedo. E como se pensa nesse novo mundo? Alguém aqui não consegue ir em alturas assim? Alguém tem essa fobia? Você tem? Então você pode usar esse óculos, e aí você vai fazer a travessia que aconteceu de verdade entre as duas WTCs, as duas torres, usando óculos. E eles prometem te ajudar a superar essa fobia. Então, são coisas fantásticas, né, pessoal, que mudam completamente a forma... E aqui, se alguém quiser seguir a carreira de diplomata ou de político, aqui é uma reunião na ONU para você poder vestir o óculos e ver o que está acontecendo em relação a você. Claro que tem problemas, né, meus amigos? E os problemas são quais? Empurraram o rapaz e ele simplesmente caiu. Enquanto não tirarem o óculos dele, ele acha que está caindo, porque ele estava numa montanha-russa, né? E alguém rindo muito, né? E aí, meus amigos, tudo vai mudar de uma forma radical. Estudem isso, blockchain. O que vocês estão vivendo? Vocês estão vivendo o alvorecer de uma nova era, onde o dinheiro vai mudar completamente. E quando muda completamente, precisa de tudo novo. E o blockchain é o quê? É o cartório do mundo real. Tudo que você fizer vai estar sendo cadastrado em algum lugar. Primeiro blockchain, uma deles é que faz parte do blockchain, o Bitcoin, que é uma moeda criptografada, mas uma pessoa foi lá e abriu um banco chamado SolarCoin. É um banco que você capta energia solar na sua casa, o que você não usar, vende para Botsuana, para África do Sul, para Tailândia, através de criptografia. Aonde você vende isso? O seu banco agora vai ser chinês. Aqui é o banco do Alibaba, todo mundo já deve ter comprado no Alibaba, e ele lê a sua retina e fala quantas moedas criptografadas ele tem, bitcoins, né, do blockchain, e aí sabe como que ele faz você gastar? Lembra do óculos? Juntou o óculos com o blockchain. Você vai vestir o óculos e você está aqui em São Paulo hoje e você vai, literalmente, para uma loja de departamento em Nova York. E com o clicar dos olhos você faz a sua compra. E aí mudou tudo, meus amigos. E aí mudou a forma da gente fazer compras, mudou a economia. Então, bem-vindos à explosão da inovação. E, para as meninas, a boa notícia é que com certeza, o empoderamento da mulher como nunca visto. E se as mulheres, durante as últimas décadas, foram relegadas a um segundo plano, agora prepare-se, porque o mundo dos negócios esperam que vocês virem os presidentes. Os presidentes, né? Não é a presidenta, mas que vocês se tornem os gestores desse novo mundo. Isso é fantástico. Comentários, pessoal, vocês estão muito em silêncio aqui. Os fóruns e eles são barulhentos, né? Isso daqui o público de São Paulo é mais, né? Porque daqui a pouco vocês vão ver o Algarra e acho que vocês vão se divertir bastante, né? Os youtubers agora têm faculdade de youtubers, né? Que eu acho um erro, porque você não precisa fazer faculdade de youtubers, você tem que fazer faculdade de comunicação digital, porque hoje é youtuber, amanhã é Snap, e daqui a alguns anos a gente não sabe. Mas daqui é um projeto que ele leu o seu cérebro e viu que você gostou
do biscoito, ou do cachorrinho, ou do bumbumzinho do cachorrinho. Ele começa a gravar. Aí você fala, como que eu crio uma profissão nova nessa? Um pouco ali do que o Capra disse. Aqui é um projeto que ele fala assim, sente aqui nessa loja, veja um vídeo de gatinho, um vídeo de cachorrinho, um vídeo de tudo isso, e eu vou ler o seu cérebro e falar para você, das nossas 600 camisetas, você vai gostar dessa daqui. E aí o que aconteceu? 82% de acerto. Dos nossos 50 pares de sapatos, você vai gostar desse daqui. 91% de acerto. Então, amigos, até o varejo mudou completamente. Certo? Isso é fantástico. Isso é. Aí eu vou lá para o fundo, que já estou concluindo um pouquinho aqui essa nova era, né? Tudo mudando. Tudo usando tecnologia até para o esporte. Né? Tudo mudando de uma forma como Cinta Wimbledon. Isso quem está pensando, meus amigos, os novos produtores de conteúdo, os jovens, enfim, um novo processo dessa nova era. E aí, o que está acontecendo agora? A inteligência artificial é o novo UX. Você está vivendo um mundo onde você vai ter que aprender. Você pode ser um desenhista muito bom de lápis, mas você vai ter que fazer desenhos agora de projetos de realidade virtual. E quem gosta de estudar, né, está vindo aí as plataformas de educação. Aqui é um professor que ele dá as melhores aulas de inteligência artificial e são todas gratuitas. E detalhes, ele é o grande nome da inteligência artificial e você não paga nada para estudar com ele. E os 401 professores, pessoas que tiveram aula com ele, têm melhor nota do que a nota da universidade, dos alunos de Stanford. E isso é global agora. Isso tá. E aí, para que estudar, pessoal? Porque o mundo está pedindo jantares diferentes. Aqui é um conceito que saiu, que é chamado de omnichannel, que era tudo conectado, para contextos relevantes. Então, você vai jantar, né, utilizando conceitos enfim, de uma nova era, de um novo mundo, enfim, interagir com tudo isso. Eu faço aqui a gestão do silêncio às vezes para vocês, mas é para pensar essa nova era. E aí eu queria falar dos robozinhos, que se der tempo a gente conversa com vocês sobre isso, né? Mas os empregos estão sendo colocados por robôs, né? Isso daqui é um robô que ele substitui o emprego dos atendentes em bancos. E aí ele atende, né? O atendente de banco perdeu o emprego. Só que vai sobrar para o robô para você o quê? Você vai movimentar robôs da sua casa utilizando o seu cérebro. Você vai utilizar a realidade virtual para poder viver essa nova era. Isso daqui é um robô que ele cuida de pessoas que estão com tetraplegia e não conseguem se movimentar, só que aí o cuidador está usando o óculos de realidade virtual para ver o que está acontecendo. E esse novo mundo é realmente fantástico, porque são essas mudanças. E o que eu queria dizer para vocês? Estudem, meus amigos, o Mathematical Think. Todo mundo falando de Design Think, mas como vocês perceberam, a matemática está no centro de tudo isso. A matemática está dominando. Então, não tenham medo dessa nova era. Me dá um pouquinho de som, por gentileza. Porque quando a gente der a mão para o mundo digital, para a tecnologia, a gente vai dar uma volta nessa nova era que é muito melhor do que a que a gente viveu até então. Então, não tenham medo de se conectar aos robôs, se conectar com essa alta tecnologia, se conectar a esse novo mundo. E aí sempre me perguntam, né? E o Brasil? O Brasil está indo muito bem, meus amigos. O que está acontecendo no Brasil? Coisas fantásticas. Temos que curar algumas delas, né? Uma delas é que a gente vai ter que rever o nosso processo de Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a palavra direito na Constituinte parece 76 vezes. Dever 4 vezes, produtividade 2 vezes e eficiência 1 vez. Isso para os futuros profissionais é muito ruim, porque é muito direito e pouco dever. Mas aí eu queria mostrar brasileiros que estão fazendo coisas diferentes. Esse jovem brasileiro, com cara enfim, brasileiro não tem rosto, né? A gente é de todas as cores. Ele falou, e se eu fizesse um projeto para levar luz para o Morro da Mineira, que é lá no Rio de Janeiro. E ele desenvolveu, com o apoio da Shell, uma plataforma que, enquanto as pessoas, um piso, enquanto as pessoas brincam, enquanto elas jogam bola, enquanto elas vão trabalhar, produz energia para elas. Queria falar aqui de Sebastião Salgado, um fotógrafo, talvez o fotógrafo vivo mais famoso do mundo e brasileiro. Ele ficou muito triste
quando ele fez o último trabalho dele, que foi um livro chamado Gênesis. E ele ficou com depressão. E aí ele resolveu voltar para o Brasil e comprar a terra onde ele nasceu. E o que aconteceu nesse mundo? Ele resolveu replantar as árvores que foram retiradas. A partir de então, o que está acontecendo? Aquela terra voltou a produzir, enfim, natureza. Pássaros, a onça. E hoje, Sebastião Salgado não é só um fotógrafo, mas é alguém que está ajudando a combater os processos do mundo. E não sei quantos de vocês assistiram um projeto chamado Ubatuba Sat, um grupo de jovens, bem assim nos anos, no estudo técnico, tiveram um mantra que era: por que a gente não pode produzir o primeiro nanosatélite de uma escola pública? E o que aconteceu? Eles ficaram 1 ano estudando com o seu professor e fizeram o primeiro nanosatélite brasileiro. E aí o professor, ele era tão genial que ele pediu para mandar para a NASA o seu projeto. Foi mandado agora em janeiro, esse nanosatélite está funcionando, e os alunos viajaram para 3 lugares do mundo para ganhar um grande prêmio de inovação em matemática. Então, amigos, é realmente uma era fantástica. Queria agradecer muito por vocês estarem não olhando para os celulares, isso é difícil na geração de vocês, eu sei disso. Por quê? Porque tem um plano aí que é para fazer vocês olharem cada dia mais para o celular. Às 3 horas da tarde, quantas notificações você já recebeu? 300, 400? E aí experimente essa desconexão. E se desconectar faz com que você pense diferente. Porque tem um grupo de profissionais hoje em Stanford, por exemplo, estudando captologia, que é falar assim: primeiro o seu tempo, depois o seu dinheiro. E isso mexe com tudo. E por que refletir sobre isso? Veja um documentário sobre essa nova era feito por brasileiros que diz que o tempo já não tem mais aquele tempo que a gente deseja. Vejam só. Absolutamente obcecada pela passagem do tempo. Because time has always been linear, based on our chronology, based on the ticking of the clock. As time is getting more precious because we have less and less time to make the next revolution. Até chegar à internet, todo o espaço desaparece e o tempo fica instantâneo. O presente será eterno e o futuro depois. Et ça, je crois que ça change considérablement notre vie et je dirais notre accès au bonheur. Les jardins espontâneos, o jardim espontâneo. Second by second, minute by minute, hour by hour, year by year. Why should we accept this? O prazer é associado com a existência e a finitude. Isso é o grande desafio. Could we have a combination of biological humans and the technology that we're creating? Teria algum tipo de desigualdade social inédita na história da humanidade. Os que morrem e os que não morrem. We still have to decide who we're going to love, what project we're going to work on, what books we want to read, what languages we want to learn. Justamente porque nós temos dentro desse tempo finito, nós tentamos de alguma forma driblar esse limite temporal. Poemas, sinfonias, literatura, A receita que vai de geração em geração da família, todas essas criações são criações que podem existir fora do tempo. No conjunto, com filósofos, cientistas, artistas, pesquisadores e religiosos em busca de respostas. Quanto tempo tem? Se tu continui a vivere nel tempo come lo vivevi prima, questo film è inutile per te ed è inutile per tutti. E por que, amigos, prestar atenção no tempo? Com muito carinho, falando para vocês, a gente está vivendo hoje um momento onde todo mundo quer o leve, onde a gente é colecionadores de experiências, nunca tiveram poucas pessoas sorrindo nas ruas, mas ao mesmo tempo nunca teve tantos clubes de risos e stand-up, nunca a gente quis uma vida melhor, mas estamos atolados em ruas onde não tem saída.
A gente nunca quis ter a cabeça tão cheia, mas ao mesmo tempo, a cabeça cheia, mas não significa que ela está bem formada. Então, que vocês façam os estudos algo diferente para vocês. Tem uma síndrome agora que nós cientistas estamos estudando, que chama Síndrome de Mona Lisa. Mona Lisa é um quadro no Louvre, que é o mais visitado daquele museu. Todos olham só aquele quadro na sala, só que atrás dele tem 5 quadros que modificam a forma de você ver o mundo quando você enxerga eles. Só que a maioria das pessoas que vão lá só conseguem olhar aquele quadro chamado Mona Lisa. Que a partir dessa apresentação, vocês comecem a olhar outro lado do mundo, que tem coisas fantásticas. A matéria mais procurada entre as eletivas dos alunos de Stanford não é sobre inteligência artificial, não é sobre o mundo artificial, ele fala assim: corpo são, mente sã e alma sã. Se cuidem, meus amigos, que infelizmente vocês são de uma geração que padece de uma das doenças dos séculos, que é a depressão. E lá eles dizem, design your life, que é fazer com que você mude completamente a sua forma. Isso está no meu blog, eu não vou passar aqui cada um desses detalhes, isso daqui são as habilidades para os profissionais do século XX, eu só queria destacar 2. Empatia, que vocês tenham muita empatia para aquelas pessoas que não estão conseguindo chegar nos bancos da universidade, e flexibilidade cognitiva. Tudo que estão te ensinando, todo dia se pergunte por que estamos fazendo aquilo, se realmente aquilo está certo. Que vocês trabalhem com muita prosperidade, mas que lembre-se que o segredo do sucesso da maioria das pessoas que estão na ponta da inovação não é quanto você tem na conta bancária. Se chama se você consegue ter um sono de qualidade. Hoje são milhares de pessoas fazendo startups de sono. Lembre-se que o mundo real é um mundo muito bacana, porém, a gente está vivendo a vingança dos analógicos. Moleskine, vinil, pintura, selos, tudo isso vivendo junto, compactado, e aí, no momento de tanto robô, agora o mais importante é o ser humano. E nesse mundo de tanta exploração, de tantas coisas bacanas, o que tem? Tem aí uma era diferente, que é uma era que a gente vai unir as nossas vilas, unir o mundo que já era globalizado nos negócios, mas precisava globalizar no conceito da humanidade. E que se antes a gente estava dividindo tudo, agora a gente chegou a fazer essa nova era de estudar, de trabalhar, de conectar, de colaborar. Lembre-se que sejam como o próton, se vocês vão se lembrar, ele sempre está positivo, tem uma positividade desse novo mundo, e lembre-se que, sem ciência, tudo isso daqui vira uma ficção. Então, que vocês continuem nas escolas, que vocês continuem realmente estudando esse novo mundo, mas posso assegurar para vocês que o bom livro é um grande amigo nosso, mas hoje não vai existir mais nenhum livro que vai te dar todas as respostas. E, para isso, você vai ter que todo dia ficar estudando, se atento e agradecendo, enfim, a oportunidade de aprender. Então, que o Brasil consiga sair dessa tempestade, que a gente crie muita inovação, e mais do que isso, que a gente consiga navegar em novos mundos, em novos ares, em novos processos. E quero acabar aqui com uma mensagem muito forte. Uma jovem artista plástico resolveu fazer a escultura da menina sem medo. Essa menina foi colocada na frente do touro de Nova York, e a escultora, está sendo processada, infelizmente, pelo escultor do grande touro, porque aquele escultor, ele não entendeu que no século XXI cabe todo mundo. E a pergunta que eu faço para vocês é: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. E que vocês façam esse exercício absolutamente todos os dias. Ninguém está pronto, mas o futuro já chegou. Só falta a gente distribuir ele por aí. E olha quantas maravilhas que estão acontecendo. Então, que vocês curtam muito essa nova era, curtam muito esse novo mundo, e que a gente possa viver diferente e criar novos caminhos por aí. Obrigado, pessoal. Vamos fazer um bate-papo agora e as perguntas, porque, na verdade, eu não estou pronto, mas tenho me divertido muito nessa nova era. Uma honra. Muito obrigado, pessoal.
Vamos compor a mesa ali agora, né? Meu amigo agora que vai ajudar a fazer as perguntas. Só queria, antes de abrir, enquanto eu vou lá para frente, eu queria que vocês vissem esse documentário aqui, tá? Que ele é muito importante para a gente. Dá para voltar lá, né? Enquanto eu vou lá para frente, vocês assistem esse documentário, me põe na tela. A educação tem um valor intrínseco. Pela beleza que você vê alguém pensando, Pela beleza que você vê alguém sabendo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não é assim. Nós já falamos em juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é, onde eles estão? Da educação, você vê se eu vou dar livramento, sabe? E quem chega no final do ensino médio é mega pau e sobrevivente. Perde tráfico, a gente perde a gravidez, não consegue manter o dinheiro na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar à aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, investiram pesado em educação. A educação ela não muda o mundo. A educação muda as pessoas mudam o mundo. a educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando para realizar. É essa força que sente esse poder. Eu sou defeito de fábrica. Dizem que jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo para melhorar esse futuro? Essa frase, nunca me sonharam, foi uma jovem que não consegue estar num evento como o nosso, que disse assim, nunca me sonharam. E eu tenho tantos sonhos. Então, acho que isso daqui faz o pano de fundo sobre nossa discussão. Muito legal. Opa! Não, funcionando sim. Acho que, inicialmente, agradecer ao Gil essa apresentação incrível, essa reflexão que a gente faz. Acho que a gente vive numa rotina tão pesada que a gente não para refletir. Isso já vem de berço, vem da nossa criação, e quando alguém nos proporciona esse tipo de reflexão e discussão, é digno de agradecimento. Então, eu queria abrir com o meu obrigado, e eu acredito que o obrigado de boa parte do público aqui. Gil, aproveito para te trazer um primeiro questionamento. A gente falou muito sobre experiências, né? A experiência do consumidor, a experiência do cliente. Como que isso se traduz na experiência do candidato e da pessoa que trabalha na empresa, que hoje está acostumada a ser servida o tempo todo, acostumada a entrar no local e saber o que ele quer. Mas quando é um funcionário, um profissional, nem sempre a empresa consegue se adaptar na mesma velocidade com que ele consome as experiências. Como que a gente se prepara para esse futuro? Eu acho que tem acontecido uma coisa no mercado de trabalho que as empresas estão inovando, como a TOTUS ou outras empresas, tantas outras, que elas estão querendo um profissional que ele precisa ser treinado. Mas aí eu digo para vocês, para essa nova geração, que tem tanto trabalho para fazer e foi enxugado tanto nos últimos tempos, não só as empresas, o mercado de trabalho foi enxugado, que às vezes não dá tempo de treinar vocês. E eu acho que aquele profissional que estiver esperando para ser treinado é importante, porém, muitas vezes ele vai chegar numa empresa, e as empresas estão esperando isso, que ele tenha uma atitude, que ele vá buscar, né, o que fazer, que ele vá, se não está dando tempo de educar ele, que ele vá procurar esse ensinamento. E, às vezes, eu vejo muitos jovens profissionais que estão paralisados porque ficam esperando o que eu vou fazer. Isso é um pouco culpa da nossa escola, né, que sempre falou assim, abra na página 97 e resolva a questão tal. E o mundo do trabalho não está sendo assim. Então, que vocês que estão aí entrando no mercado de trabalho entendam que também é importante, muitas vezes, ir buscar a informação e não ficar paralisado esperando que algo aconteça. Bem legal. Eu aproveito para pedir para a plateia também contribuir com perguntas. Queria saber se tem alguém com alguma questão para o Gil, para a gente aqui. Mas enquanto alguém vai pensando na pergunta, e façam perguntas, só queria fazer uma pergunta para você. Perfeito.
O que você espera quando você está ali, você é da área de talentos da TOTVS? O que você está procurando nos talentos hoje em dia? Excelente. O que a gente espera, de fato, é a pessoa que venha com energia para transformar. A TOTVS está vivendo, como grandes outras empresas, um momento de transformação digital. E não é fácil, você não faz uma transformação com uma área ou com uma pessoa, você faz uma transformação com uma organização e com uma cultura. Então, hoje os valores da nossa cultura são muito claros e a primeira avaliação de RH é o quanto aquele profissional está aderente à nossa cultura, ao nosso jeito de pensar e o quanto ele pode ser disruptivo para estar no nosso mercado. E só depois que a gente passa para a avaliação do gestor, porque não adianta nada eu ter um cara com excelente técnica, mas zero proximidade com a nossa cultura. E a nossa cultura tem alguns pilares super interessantes e um deles é valorizamos gente boa que é boa gente. Então, antes de eu passar qualquer candidato para o gestor, ele tem que ser gente boa que é boa gente. Então, lado direito do cérebro é a primeira opção e depois a gente avalia o grau técnico. Isso é interessante porque, tecnicamente, alguns anos atrás, a gente queria os técnicos, né? O que eu vi aí numa empresa, para vocês terem uma ideia, uma pessoa que ele era um dominador dos números da programação. Só que ele falava para todo mundo que ele não gostava de pessoas. E aí, como vocês podem ver, o que a TOTVS disse ser gente boa é gostar de pessoas, né? Então, que bacana isso. Perguntas, pessoal? Tem uma ali. Gil, primeiro, obrigado. Eu vi sua palestra no IEL, vi de novo aqui mais completa ainda, então é muito bacana. Eu estou um pouquinho fora da curva, né? Eu sou jovem há mais tempo, como o nosso professor da GV também falou, mas a pergunta é para os dois, né? Para você e para você da TOTVS. Quando a gente fala, eu acho muito bacana essa gente boa, né? É um dos quesitos que você acaba colocando. Só que da onde vem a formação dessa gente boa? Porque, assim, de alguma forma, espera-se que ela chegue preparada, gente boa. Só que gente boa é alguma coisa de um contexto que vem de modelo, enfim, de vários contextos. Então, a pergunta é, como se formam esses novos seres gente boa? E a pergunta é, na educação. Eu tenho uma enteada de 20 anos, que está no Canadá estudando inglês, então acho que ela está dentro da curva aí da linha. Mas ela estuda direito. E eu não sei se o direito daqui a alguns anos vai ser o direito que a gente acostumou. Eu tenho uma filha que está no terceiro ano, tem 8 anos, e o processo de educação no colégio continua igual ao que eu tive. Eu tenho 52. Então, a minha pergunta é, como que vocês veem a real mudança dentro da instituição educacional ou da instituição de aprendizagem, né, para os novos, para os do meio, e para nós que estamos aí, tem muita gente que está ainda fazendo uma pós-graduação, um doutorado, né? Como que vocês veem realmente essa mudança para que a gente possa ter o resultado dessa liberdade nova? Legal. Bom, gente, o que eu vejo quando a gente procura o gente boa que é boa gente? Como que você forma esse gente boa que é boa gente? Sem dúvida nenhuma, vem das experiências que aquela pessoa viveu, o que ela traz de background quando ela senta na frente de um entrevistador e como é que ela traduz essas experiências, né? E nem sempre, e fazer uma entrevista, fazer um processo é uma arte, você aprende, de fato. Mas cabe ao quem está na outra ponta entender que nível que ele está desse conhecimento e traduzir para que o gestor tenha o raio-x mais correto. Sobre as instituições, eu vou trazer a minha visão, mas, sem dúvida nenhuma, você vai complementar com muito mais riqueza. Eu não acho que teve a atualização necessária, e eu sinto muito isso quando eu vou recrutar e quando eu vou trazer pessoas para dentro da TOTVS. A gente tem muita gente, mas poucas preparadas para os desafios. Eu vou dar um exemplo, nós fizemos um núcleo de data sciences, né, de cientistas de dados, e a dificuldade de contratar essas pessoas foi imensa. Era, de fato, uma missão quase impossível e que a gente conseguiu alcançar. Mas eu vejo grandes movimentos, e eu sou um dos entusiastas desses movimentos, de ver o que está acontecendo, Veduca da vida, educar, que você consegue aprender o novo e o diferente de formas não óbvias e que você não tinha acesso até poucos anos atrás. Estou certo, Gil? Ou estou no caminho? Acho que está no caminho. Mas quer ver, vamos pegar as pessoas que estão nas escolas, certo? A gente vai fazer 2 perguntas, tem que levantar uma na mão de uma das duas. Quem acredita hoje que, e o professor não vai ficar chateado, é só uma pesquisa,
A sua escola hoje, a sua entidade, ela está te preparando? A primeira pergunta é: está te preparando para esse novo mundo que a gente está discutindo aqui desde a manhã? E quem não acredita que não está preparando? Então, quem acredita, por favor, levanta a mão. 4 pessoas. Quem não acredita que a escola está preparando as pessoas? Quase todo mundo. Eu acho que essa é a resposta. Eu acho que a entidade, a academia, infelizmente, aí eu falo academia, a escola em si, ela debateu muito sobre a mudança da escola e ela só não colocou uma pessoa para sentar aqui, que é o aluno, que é aquele que vai todo dia, e a gente precisa desse aluno motivado. E eu estava esses dias conversando com uma mãe, ela falou assim: mas meu filho de jeito nenhum gosta de acordar cedo. Eu, desde criança, gosto de acordar cedo, mas eu tenho uma pessoa na minha equipe que ele virou para mim e falou assim: eu trabalho aqui, mas deixa eu entrar meio-dia? Eu não consigo. Por mais que eu tente, porque eu tenho um outro relógio biológico. Então, eu acho que esses parâmetros a gente vai ter que discutir. E acho que a gente tem que perguntar para as pessoas né? Ontem a gente estava fazendo um debate no IEL e uma pessoa falou assim: a escola que eu escolhi para o meu filho é uma escola muito bacana, mas ela fala toda hora de disciplina. Eu concordo com disciplina, mas a disciplina vem da escola militar de Bolonha do século XIV. Né? E hoje eu acho que não é disciplina, é você compreender que você respeitar algumas regras vai ajudar o grupo, que é diferente de disciplina. Quando você compreende, né, a sua liberdade fica maior. E disciplina é aquele imposto: chegue tal hora, vai embora tal hora. Então, acho que a gente está na hora de discutir se a escola tem que ter disciplina ou se ela tem que ter um pensamento crítico para falar por que você deve chegar no horário, por que você deve respeitar o horário dos outros. Quando as pessoas entendem isso, mudou o conceito. Concordam, pessoal? Porque aí você fala: eu vou chegar no horário porque é o grupo, é o coletivo. Tá? É bem legal quando você traz essa visão que complementa o que você disse, que as pessoas são século XXI e as empresas do século XX. As empresas realmente muitas vezes são chatas. E é fato. Você tem horário para entrar, horário para sair, mas vem muito de uma herança de revolução industrial, de apertar parafuso naquele horário que é o horário que a máquina rodava. Mas hoje o capital intelectual e as conexões, elas acontecem em qualquer local. Eu não tenho mais a necessidade da mesa física para executar o meu trabalho. Meu escritório está dentro de uma mochila. E aí, como que a velocidade não se adapta? De novo, a mesma questão que eu trago. Os makers, o youtuber, o gamer hoje, talvez é muito mais legal para ele ser um gamer da casa dele do que ele ter que desenvolver um software dentro de uma software house. Então, acho que essas dificuldades, se a gente não tiver uma instituição de ensino trabalhando isso da base, mostrando que dá para fazer diferente e gerar pressão nas empresas para mudar também, a gente chega num momento de caos quase, né? Eu acho que o debate assim, que eu acho que a gente já está no caos, mas tem dados interessantes. Hoje eu recebi uma pesquisa estava me preparando para vir para cá. A grande maioria dos jovens até 19 anos, quando pesquisados, desejam ter carteira assinada. Eu acho isso muito maluco, porque na era da conexão, na era da sociedade em rede, a carteira assinada vai acabar. Mas aí eu fico me perguntando também, com empatia, colocando no lugar das pessoas, que estão vendo tanto mundo maluco que falam: eu quero ter um pouco de segurança. Então, até então, todas as gerações queriam ser uma geração de empreender. E agora está vindo uma geração que está falando: eu quero carteira assinada. Então, eu acho que não é um descompasso só da escola, da empresa. Eu acho que é do mundo. A gente está descompassado, né? Porque eu não imaginava ver uma pesquisa dessa. E até fica aqui um convite: quem quiser sentar aqui, qualquer jovem que estiver aqui, quiser dar um depoimento, vem aqui dar. Porque quando a gente debate, é uma visão nossa de quem... Né, eu estou todo dia na sala de aula, mas como professor. Mas às vezes eu queria escutar, né, a opinião de quem está lá como aluno. E é para vocês que a gente trabalha, né? Perguntas, pessoal. Que silêncio, hein? Isso aqui é uma caixa de silêncio. Tararara. Cadê? A Luciana canta para a gente. Olha lá. Ao fundo. Ao fundo. É a Luciana que levantou a mão? Quer perguntar, Luciana? A Luciana, uma salva de palmas, ela é que organiza essa bagunça aqui, pessoal. Só que ela me disse que ela gosta do silêncio, então a gente faz esse lugar silencioso. Perguntas, pessoal? Não se acanhem, tá? Olha lá. Temos ali... Excelente. Boa tarde.
No tempo atual, como se julga a inteligência de um jovem? Porque eu escutei falar que nenhuma pessoa é o dia ruim dela e tampouco a nota baixa dela. Mas se eu não sou o meu dia ruim nem minha nota baixa, por que me julgam por isso? Então, eu queria saber em relação como que você consegue saber se aquela pessoa é realmente boa pelas coisas ruins que aconteceu com ela. Ninguém costuma ver a parte boa da pessoa. Então, era essa minha pergunta. Eu acho que isso faz parte um pouquinho da nossa momento que o Brasil está passando. A gente tem aí uma galera que é de zoeira never ends, né? A gente está criticando tudo que acontece em volta de nós. Eu até entendo que algumas pessoas ficaram bravas com o clipe dela, sobre a condição dos dançarinos negros e tal, que é aquela cantora de 24 anos, a Malu Magalhães, não é isso? E aí alguém fez um artigo dizendo, mas e você, com 24 anos, o que você já fez? Então, eu acho que a gente está numa posição, no momento, de criticar a todos e a todos. A crítica é importante, mas não a crítica só pela crítica. Eu acho que tem que ser a crítica pelo vamos evoluir e fazer algo novo. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado como sociedade, para todos nós, na arena digital, não virarmos inquisidores como Torquemada, que foi, né, o padre que mandava queimar todo mundo. E eu acho que a gente tem que mudar esse pensamento que você disse. Eu, particularmente, aí é uma posição minha, eu elogio muito mais os meus alunos do que critico. Às vezes, até evito criticar, porque eu sei que a minha prova final é um TED. O TED é uma apresentação de 15 minutos. E às vezes, eu vejo alunos que pegam, por exemplo, vão falar em público, para ele falar um oi, ele treme a boca, fica sem saliva, sangue frio. Só que eu vejo a transformação deles aí. Então, eu acho que, como diz um amigo nosso em comum, que é o Ricardo Jordão, o mundo já tem muito crítico. Vamos ser um incentivador, né? Eu acho que quem está aqui, só vocês merecem todos os parabéns, pessoal. Vim aqui no evento nosso, que é no extremo da cidade, para quem mora aqui perto é legal, mas para quem mora em outra zona é complexo. Isso é o seu vencedor. É o que eu falo para meus alunos que estão lá 10h40 da noite. Quantas coisas eles podiam estar fazendo às 10h40 da noite? Podiam estar dormindo, podiam estar jantando, podiam estar fazendo amor, podiam estar... Enfim, posso falar aqui 1000 coisas, mas optaram estar se educando com a gente. Só por isso eles merecem parabéns. Com vocês, hoje vocês podiam estar fazendo 1000 coisas e resolveram vir aqui com a gente, certo? Podiam estar vendo o jogo, sei lá, do México de alguém, não sei quem vai jogar hoje. Não é verdade isso, pessoal? A desculpa para não vir tem muitas, e vocês optaram. Então, acho que esse é o processo. E é incrível, né, ver como as pessoas que querem fazer a diferença se questionam e estão movidas a isso. E esses jovens, hoje, a gente faz muitos programas para atração de jovens, e é engraçado que é o perfil do cara questionador, e que ele quer. A gente, recentemente, abriu um processo dentro da TOTUS que visa não só a contratação, mas a capacitação de pessoas numa linguagem específica e, talvez, no final do programa, ser contratado ou não. E a gente tinha um pouco de medo. Será que as pessoas querem ser capacitadas só pela capacitação? A gente vai dar um treinamento gratuito. Será que as pessoas entendem que isso é valor, que é importante? Ou será que elas só estão aqui por uma vaga? E ontem foi o primeiro dia e eu me surpreendi quando eu entrei, de fato, no auditório e lotado. As pessoas querendo. E você questionava, por que você está aqui? Eu quero aprender, eu quero fazer diferente. E aí a minha expectativa era ter só jovens, e quando eu vi, eu tinha uma série de jovens com mais de 50 anos, que trabalharam a vida inteira com COBOL, uma linguagem clássica para banco na década de 80, e que hoje não tem mais espaço, e que ele quer se atualizar. E a mesma mensagem de vocês, gente. Poxa, me surpreende vir aqui, ver quantos jovens, alguns jovens há mais tempo, mas com vontade de aprender e fazer diferente. Vocês vão fazer a diferença. Mas o que é interessante, pessoal, eu queria falar de jovens para vocês. Nunca falei isso aqui nesse evento de São Paulo, já falei em alguns lugares na internet. Eu fui paraninfo de uma aluna de 72 anos, uma septuagenária. E assim, dar aula para ela era um negócio... eu estou dando um curso à noite, que tem uma pessoa, tem 82 anos, é o professor Etevaldo Siqueira, e eu comecei a entender de tecnologia lendo a coluna dele no Estadão e escutando ele no rádio.
E hoje, aos 82 anos, ele está tendo esse curso de uma semana comigo lá. Eu fico tão agradecido dele estar lá, só que o que eu falo desse professor Etevaldo Siqueira, de 82 anos, e daquela minha querida Rosina, que eu fui paraninfo dela? Eu fico me perguntando o que motivou eles irem lá. E os dois já me deram a mesma resposta. O que motivou é aprender o novo. E eles não falaram exatamente com essas palavras, mas a síntese é isso. Quando eu aprendo, eu fico mais novo. Então, assim, eu acho que ser jovem não tem a idade. Agora, é assim, o Caruso, que está aqui na frente, que fez a pergunta, ele tem palestras magníficas na vida dele, né, no Epicentro, e ele vestido, né, com o seu personagem de palhaço. Né? Uma pessoa que, se olhar para o Caruso e falar assim, não, o Caruso não tem um palhaço aí atrás, mas tem. E aí ele usa, né, a palhaçada, digamos assim, o clown, para tentar levar inovação para as pessoas, para tentar levar novos mundos de vida. Então, é um jovem, pessoal, que está aqui na primeira fila. Então, acho que a gente tem que desmistificar um pouco o jovem, né? Isso é importante. Boa tarde a todos. Eu trabalho na TOTOS também e eu gostaria de fazer, na verdade, primeiramente, trazer um fato, né, que está muito alinhado com toda essa discussão que vocês apresentaram aqui, que é a relação universidade e empresa, né, dentro desse contexto das novas tendências de carreiras, aí, de conhecimentos, né, os skills necessários que o Gil apresentou para a gente. O que a gente vem percebendo de forma muito positiva, né, que nos últimos anos a relação universidade e empresa está ficando cada vez mais sólida no Brasil. Claro, a gente ainda não é um benchmark, né, como é na América do Norte, que a universidade e a empresa caminham lado a lado, de mãos dadas, mas a gente vem dando grandes saldos. E um exemplo que a gente tem disso é que, muito recentemente, a nossa principal associação do setor, a TOTOS e outras empresas, estiveram reunidas com a academia no intuito de construir e consolidar um conhecimento sobre quais são esses skills que estão sendo exigidos dos profissionais para a gente poder diminuir essa lacuna, né, entre aquilo que é ensinado pelo Centro Formador de Capacitação e Ensino e aquilo que é demandado pelas empresas, né, que muito tem a ver com essas tendências que você apresentou aí para a gente, Gil. Então, por um lado, a gente tem aí a academia e as empresas já se relacionando no intuito de suprir essas demandas e se adequarem a essa nova economia que está surgindo. Mas, por outro lado, eu queria ver de vocês, né, qual que é a orientação que vocês dão para os jovens que aqui estão, na situação de quando a universidade não consegue suprir essa demanda, né, hoje, muito embora haja esforços nesse sentido, ainda há uma defasagem e há um descompasso, né? É aquela questão que você apresentou em um dos slides. Estamos formando futuros desempregados? Eu vi um estudo recente que ele dizia que nos próximos anos, em torno de... Eu não lembro certinho agora o número, mas chegava a milhões de empregos que seriam extintos, mas, em contraponto, X milhões de empregos iriam surgir fruto dessa nova economia e dessas novas tendências. Mas, numa situação de que a universidade não consegue hoje, suprir esses novos skills, qual que é a orientação de vocês para os jovens, de que forma que eles podem adquirir esses conhecimentos que não estão sendo replicados e ensinados plenamente pelas universidades e pelas escolas? Qual que seria a dica aí para o pessoal se preparar para essas tendências quando o centro de formação não consegue suprir a demanda do hoje? Olha, tem hoje, né, a maioria, tirando ele que é de Minas e um ou outro aqui, a maioria é do Estado. Ele é do Estado, né? Ele é mineiro morando em São José. Tem uma cena hoje acontecendo no Brasil, que é uma cena de encontros, de debates, de discussões, como está acontecendo essa aqui do IEL, estão acontecendo muitas. Se você for, por exemplo, no campus do Google, ali na Vila Mariana, qualquer pessoa pode chegar lá, se cadastra pela internet, não paga nada e vai trabalhar lá um dia, 2, não importa. Se eu pudesse dar uma dica assim, vá na sala de aula, a sala de aula é muito importante, mas entre nesse universo de debate que está acontecendo sobre o novo mundo. E qual que é a boa notícia? Você só tem que ter o dinheirinho para, enfim, para se locomover até lá, se você não tiver um passe de estudante, mas comece a conversar com as pessoas, comece a se questionar, enfim, a criar relacionamento. Então, a minha dica por exemplo, tem um site aqui no Brasil que chama Startup, e ele cobre todos os eventos que estão acontecendo no Brasil inteiro sobre discussões de inovação, o futuro do trabalho, startups. E aí vai lá dar um dia, dá uma entradinha lá, ver o que tem. Não precisa em todos, mas eu acho que
acho que é menos televisão, menos videogame, mais pessoas. E as pessoas é você ir encontrar com elas. Então, acho que quando você tem um repertório cultural, muda tudo. Um outro exemplo eu estava no Rio de Janeiro esses últimos dias e eu fui tem lá o Museu de Belas Artes. O museu começou com Dom Pedro I. Tem obras fantásticas. Tem um corredor só de esculturas que podiam estar em qualquer lugar do mundo, mas está no Brasil. E aquela manhã, eu fui numa manhã, né, tudo bem que era durante a semana, porque eu tinha meu compromisso só depois do almoço, e eu gosto de museu. Eu andei ali por 2 horas, eu encontrei apenas 2 visitantes. Então, eu era o 3º visitante. E eu perguntei para a senhora que ficava ali onde guarda as malas, né, o porta... eu falei assim, sempre está assim? Ela falou assim, hoje ainda está cheio, vieram 3. Aí eu fico me pensando, poxa, que oportunidade a gente se perdeu. Você pode não gostar de museu, mas só dar uma voltinha ali, vai cair umas fichinhas em você que você vai usar um dia. Então, eu acho que a gente tem que explorar mais o nosso repertório. E eu acho que o nosso repertório, como sociedade, ficou muito curto. É sempre a mesma coisa. Todo mundo gostando olha, a paradinha. É legal a paradinha, pessoal. Não é nada contra a festa, mas não é só a paradinha. Tem um supersônico andando aí. Eu acho que eu vou só complementar, Gil, do poder também do online, né? Você mesmo mostrou na apresentação os cursos gratuitos que tem e o quanto isso gera repertório para vocês, gente. O quanto no final do dia vocês vão ter discussões em muito alto nível vendo isso. E não é só para ver o gatinho da internet. Vai atrás, tem muito conteúdo legal, tem muita gente boa falando. TED é uma fonte riquíssima de conhecimento. Eu, particularmente, adoro e aconselho todo mundo a baixar no seu celular o app, assistir pelo menos um aí por dia, que vale a pena. E tudo isso vai gerar o repertório, de novo, para a gente traduzir as melhores experiências que a gente já teve, né? E eu fiz uma especialização em Londres, e eu tinha um grande desejo de estudar com um professor, que era o Eric Hobsbawm. Só que, para eu estudar com ele, eu tinha que morar em Londres. Eu fui morar em Londres. Aí, primeiro, para eu pagar meus estudos, eu fui mensageiro de hotel. Depois, eu carregava piano no Royal College, que eu carregava mesmo, literalmente. Não me arrependi de nada, faria tudo de novo, né? E fui garçom. Só que o que é bacana de tudo isso, pessoal? Hoje, eu faria tudo de novo do jeito que eu fiz. Mas, se você quiser ter aula com esses professores, não o Eric Hobsbawm, que ele não está mais conosco, você pode fazer pela internet. Então, vejam clipes legais, vejam a paradinha, não tem problema. Mas para também um tempo, 15 minutos por dia, para consumir algo que pode te mudar. E, às vezes, pode ser um vídeo na internet ou um belíssimo de um livro, pessoal. Os livros, podem acreditar, acompanham você durante toda a vida. Aquele livro, né, uma fase que eu estava sem emprego, quando eu voltei de Londres, foi a fase que eu mais li. E eu me lembro do que reflete hoje para mim, até na minha apresentação, ter lido Victor Hugo, ter lido Dante Alighieri. Então, sempre tem um livro aí guardadinho com vocês, pessoal. Pode ser online, pode ser real. Eu prefiro os reais, né? Mas cada um escolhe. Somos 2. Nosso tempo acabou, pessoal? Como é que está? Acabou. Obrigado. Aqui estava ali piscando. Mas está bom e tranquilão. Mas bom, obrigado, acabou. Gustavo. Foi uma honra. Valeu, obrigado, gente. Valeu. Gil, foi uma honra dividir com você. Obrigado.